Vamos lá, pessoal. Eu estou trabalhando aqui para segunda-feira da aula para vocês. Então pediram como começar a leitura do Lukács. Eu sugeriria, antes de tudo, Sérgio Lessa. Foi muito bom para mim, quando eu não conhecia nada de Lukács, muito bom. Eu fui conhecer Lukács no trabalho do mestrado em 2013. Não tem uma leitura tão larga de Lukács quanto tem o de Marx. Marx eu comecei a ler aos 15 anos, tenho 49. Lukács eu comecei a ler aos 44. Não é isso? Não, 2011, perdão, aos 40, estou com 49, tenho pouco tempo de leitura do Lukács. Esse livrinho aqui é basilar. Para compreender a ontologia do Lukács, do Sérgio Lessa, um livro muito básico para quem quer começar. E assim, o Lessa tem blog na internet, tem vários textos, é doutor, ele tem várias obras em revistas especializadas, é fácil de achar. E ele ajuda muito, né? Se tiver vídeo dele também, assista. Excepcional professor. Muito bom, Sérgio Lessa. Comecem por ele. Depois desse livro, eu sugeriria, por incrível que pareça, não uma leitura de Lukács, mas uma leitura do Mesaroz, que é um discípulo do Lukács. Tem dois livrinhos dele, muito fáceis de serem lidos. Uma é Educação para Além do Capital, e a outra é O Século XXI, Socialismo Barbárie. Embora não seja um livro que fale o tempo inteiro de Lukács, ele trabalha com alguns conceitos lukácsianos, então você vai se familiarizando mais com a obra de Lukács. Algumas obras aqui da Boitempo, recentes, bem interessantes, vou mostrar para vocês, que ajudam a compreender Lukács. Esse textinho aqui, o Lenin, Lukács é uma crítica positiva ao Lenin, né? Uma discussão sobre o papel do indivíduo na história, o papel do subjetivo, o papel da classe trabalhadora é bem interessante, que é uma das questões que o Lukács trata, né? Tem a questão da mediação, da totalidade, então esse livrinho é pequenininho, já te dá uma levantada nas ideias de Lukács. Esse aqui também muito recente, Reboquismo Dialética, que ele vai fazer uma defesa de História e Consciência de Classe, que é um livro que depois ele vai renegar. Eu tenho aqui História e Consciência de Classe, eu não sugiro que as pessoas comecem Lukács com História e Consciência de Classe, porque Lukács vai negar depois o livro e você vai dar um nó na sua cabeça. Mas você tem que primeiro entender o velho Lukács, entre aspas, para depois ir para o jovem, fazer o caminho contrário. E para fazer isso é muito interessante o Mesaroz, né? Tem esse livro aqui um pouquinho mais complicado, embora seja pequeno, tem alguns conceitos que, para quem não conhece filosofia, que não conhece dialética nem marxismo, são mais truncados. Conceitos de dialética de Lukács, mas é um livro pequeno que dá para entender com algum esforço. Vale a pena, e tem vários livros do Mesaroz que, no fundo, ele retoma Lukács, como, por exemplo, A Teoria da Alienação em Marx, tá? Livro interessantíssimo para entender a alienação, porque, na verdade, é em Marx e Lukács. É em Marx e Lukács. A Teoria da Alienação em Marx via Lukács. O Poder da Ideologia, que ele vai retomar Lukács todo o tempo, né? A ideia da ideologia não só como um poder negativo, mas como uma cristalização das ideias de uma determinada classe, um elemento subjetivo de oposição ao poder dominante. Então é bem interessante o Poder da Ideologia, né? A Crise Estrutural do Capital fala mais em Marx, mas também retoma Lukács, então é interessante para retomar Lukács pegar o Mesaroz, né? E aí a gente parte para as drogas mais pesadas, né? Ah não, peraí, quem tiver esse aqui não é tão fácil de achar, mas o Luciano, por exemplo, achou, né? Conversando com Lukács. É um livro de diálogos, de entrevistas do Lukács, que pode ser interessante para desnudar um pouco essa figura de Lukács, esse intelectual que, de segundo escalão, entre aspas, segundo escalão naquele momento, no Comintern, mas um cara, inclusive, destacado para fazer a disputa com a fenomenologia, com o estruturalismo, com o irracionalismo, coisa que os outros não conseguiam fazer, porque, embora ele fosse do segundo escalão no Comintern, ele era de primeira grandeza em termos intelectuais, tanto que muitos dos que eram de primeiro escalão não sobrevivem à própria morte, e o Lukács ele continua aí, vivo. É realmente impressionante a vitalidade do Lukács hoje, né? Então a gente tem que... esse livro é interessante, tá? E aí a gente vem para as drogas pesadas, para as mais complicadas, né? Prolegômenos para a ontologia do ser social, aquela famosa história do Lukács, da ideia da discussão de uma ética marxista, de um ethos marxista, né, da possibilidade de superação do capitalismo. Então é um livro mais pesado, mais denso e recém-lançado, sim, recém-lançados em comparação
o acesso que a gente teve às obras de Marx, né? Para uma ontologia do ser social 1 e para uma ontologia do ser social 2, sugiro que os iniciados em Lukács façam essa leitura quando estejam mais familiarizados com a teoria dele, tá? Não é tão fácil de achar, tem um livro bem interessantezinho aqui em francês, Existencialismo ou Marxismo, naquela mesma linha do Lukács, que é o marxista na linha de frente, ao defender a integralidade e a totalidade do marxismo contra a filosofia francesa, contra o fenomenologismo, contra o estruturalismo, contra o irracionalismo, contra o fim das grandes narrativas. Então é um livro bem interessante. E aí, para finalizar essa Bíblia, O Capital do Mesaroz, o Para Além do Capital, um livro de 1094 páginas, um livro complicado, difícil, mas muito importante, e que é aí 60%, 70% do Lukács, né? Tem muito de Marx, mas tem muito de Lukács nele, muito, muito, muito. Discute a questão do indivíduo, papel do indivíduo na história, o papel da classe, o papel da subjetividade, a questão da liberdade, a questão da burocracia, a questão do socialismo realmente existente, a questão da hipertrofia do Estado socialista. Tem muita coisa importante aqui. Então, basicamente é isso, né? Vou mandar para o grupo, também vou postar lá no YouTube. Fica aí como dica de leitura para entender Lukács. Tem mais coisas do Mesaroz, mas quando a gente falar de Mesaroz eu gravo.